Eu estava ali, parada no umbral daquela casa em ruínas, com a vida inteira resumida a uma sacola plástica rasgada. Ao longe, ouvi o som do carro da minha filha se afastar pela estrada de terra, o ruído do motor morrendo lentamente na distância, definitivo como o bater de uma porta que jamais se abrirá novamente. Meus olhos percorreram as paredes rachadas, o teto que era mais buraco que telha, e uma pontada aguda me atingiu o peito. Não era apenas medo, era uma estranha e fria determinação que me fez dar um passo à frente, para dentro da ruína, em vez de desabar no chão em lágrimas. O vento de maio, cortante, assobiava pelas frestas, e foi então que a certeza me invadiu. Havia algo de terrivelmente errado com aquele lugar. Algo profano. Mas antes que eu revele o segredo que aquelas ruínas guardavam, um segredo que mudaria o curso da minha existência, preciso que você entenda como cheguei até aqui. Porque esta história não começou naquele dia gelado em São João del Rei. Ela começou 6 meses antes, no dia em que enterrei meu Roberto. Esta é uma história para quem já sentiu na pele a dor de perder um grande amor, ou a amargura de ser descartado pela própria família. É um relato que precisa ser ouvido. Meu nome é Mercedes Silva, tenho 74 anos. Durante 45 deles, fui a mulher mais feliz do mundo ao lado do meu Roberto. Vivíamos numa casinha simples em Barbacena, Minas Gerais. Ele, mecânico de uma vida inteira, eu, costureira e operária têxtil. Olhe para as minhas mãos. São calejadas. Cada calo conta a história de um uniforme escolar consertado, de um lençol bordado, de um turno duplo na fábrica para dar o melhor à nossa única filha, Carolina. Carolina, minha princesa, meu orgulho. Ao menos, era o que eu pensava. No velório de Roberto, ela chegou de São Paulo, impecável em um terno preto de grife que devia custar 3 meses do meu antigo salário. O cabelo alinhado, as unhas perfeitas. Ela chorava, sim, mas eram lágrimas contidas, elegantes, como se até seu luto fosse um acessório de luxo. Mamãe, ela murmurou, segurando minhas mãos com uma delicadeza estudada, como se eu fosse de porcelana. A senhora não pode ficar sozinha aqui. É perigoso para uma mulher da sua idade. Olhei ao redor para a nossa Barbacena. Perigosa? Esta terra, onde cada rosto era um conhecido? Onde Dona Conceição, minha amiga de 40 anos, morava a 2 casas de distância e seu Antônio da padaria sempre guardava meu pão de queijo? Carolina, minha filha, eu nasci aqui. Conheço cada. Mamãe, por favor. Ela insistiu, apertando minhas mãos. Eu não teria paz sabendo que a senhora está aqui, desamparada. Venha morar comigo em São Paulo. Tenho um apartamento enorme. A senhora terá todo o conforto. Ficará perto dos netos, Lucas e Gabriela. Meus netos, que eu via tão pouco. O coração apertou. E a nossa casa? Perguntei, com o olhar perdido nas paredes que Roberto pintara com tanto esmero. A gente vende, mamãe. Com o dinheiro, a senhora fica tranquila, guardadinho na poupança. Eu cuido de tudo, não se preocupe. Naquele momento, suas palavras soaram como um bálsamo. Pareciam cuidado, atenção, o amor de uma filha zelosa. Mal sabia eu que aquele cuidado era apenas o papel de presente que embrulhava a minha própria ruína. A casa foi vendida em 3 semanas. Carolina trouxe um corretor de São Paulo, mais eficiente, segundo ela. Ele vendeu rápido demais, por um valor que hoje sei ser uma ninharia. Mas eu, que sempre acreditei na santidade da família, confiei. Que tola eu fui! A mudança aconteceu numa manhã de dezembro. O caminhão levou apenas o essencial: 2 malas de roupa e a nossa foto de casamento. O resto, os móveis que compramos com tanto sacrifício,
as lembranças de uma vida, tudo foi doado ou deixado para trás. Ao chegar ao apartamento em Pinheiros, o que primeiro me golpeou foi o silêncio. Um silêncio de museu, artificial, sufocante. Este será seu quarto, mamãe, disse Carolina, abrindo a porta de um cômodo minúsculo nos fundos. Era menor que o quartinho de ferramentas da nossa casa. Uma cama de solteiro, um armário pequeno e uma janela que dava para a parede cinzenta do prédio vizinho. É funcional. Funcional. A palavra ecoou em minha mente fria e impessoal como o próprio quarto. Na primeira semana, mal vi meus netos. Lucas, com 12 anos, e Gabriela, com 9, só apareciam para o jantar, os olhos grudados em seus tablets. Qualquer tentativa de conversa era cortada por Carolina. Deixe as crianças em paz, mãe. Elas têm deveres. Deveres. Como se conversar com a avó fosse um estorvo. O genro, Marcelo, era ainda pior. Tratava-me com uma polidez gélida, a mesma que se reserva a um funcionário. Nunca me olhava nos olhos. Referia-se a mim na terceira pessoa, mesmo comigo presente. Ela já jantou? Perguntava à esposa, como se eu fosse surda ou invisível. O golpe fatal veio 2 semanas depois. Eu voltava do banheiro quando ouvi suas vozes na sala. Parei no corredor escuro e as palavras flutuaram até mim, selando meu destino. Quanto tempo ela vai ficar aqui? Era Marcelo. Não sei, amor, mas veja o lado bom. O dinheiro daquela casa velha já está na nossa conta conjunta. Meu coração congelou. Conjunta? Ele riu. Você é terrível. Brilhante, você quer dizer. Aprendi com os melhores, respondeu minha filha. Mas a presença física dela aqui me irrita. Ontem ela tentou cozinhar feijão. Feijão, Marcelo? O apartamento inteiro ficou com cheiro de comida de pobre. Comida de pobre. As palavras da minha filha não foram uma faca. Foram cacos de vidro moído, rasgando-me por dentro. E o que você vai fazer? Ele perguntou. Ainda não sei. Mas uma coisa é certa: não passei anos construindo minha imagem para ter uma velha costureira me envergonhando na frente das minhas amigas. Velha costureira. Fiquei ali, imóvel, agarrada à parede para não cair. Aquela era a minha menina? A criança que eu amamentei, que acalentei em noites de febre, por quem trabalhei até a exaustão. A partir daquela noite, passei a observar. E o que vi foi uma demolição lenta e cruel da minha identidade. Carolina interceptava minhas cartas, desligava o telefone quando Dona Conceição ligava e afastava sistematicamente os netos de mim. Eu não estava cansada, como ela dizia. Eu estava sendo apagada. Em janeiro, ela começou a me trazer documentos para assinar. É só burocracia, mamãe. Confia em mim. E eu assinei. Com meus óculos convenientemente quebrados e a promessa de uma consulta que nunca chegava, assinei procurações, transferências, a minha própria sentença. Em fevereiro, meu cartão do banco foi recusado. A conta havia sido encerrada. O saldo transferido. Quando confrontei Carolina, ela nem ergueu os olhos do celular. Passei tudo para uma aplicação melhor, mãe. A senhora não precisa se preocupar com dinheiro. Eu cuido de tudo. Mas eu queria comprar um presente para a Dona Conceição. Comecei. Dona Conceição? Ela soltou uma risada amarga. Mãe, esqueça essa vida de cidade pequena. É constrangedor. Eu. Eu era constrangedora para a minha própria filha. A pá de cal veio em uma quinta-feira, 15 de março, 6 meses exatos da partida do meu Roberto. Acordei e encontrei Carolina ao telefone na sala, falando em voz alta. Não, querida. Pode vir jantar tranquila. A minha mãe? Ah, ela não está mais aqui.
Coloquei ela num asilo. Um lugar ótimo, sabe? Coitada. Estava ficando meio confusa. É melhor prevenir. Eu não estava confusa. E com certeza não estava num asilo. Mas para o mundo, para as amigas dela, eu já não existia mais. Pouco depois, a porta do meu quarto se abriu sem aviso. Era Carolina, com o rosto impassível de quem executa um plano. Eu ouvi sua conversa. Minha voz saiu firme, surpreendendo a mim mesma. Você disse que me colocou num asilo. Ela não vacilou. E vou colocar. Ou melhor, encontrei um lugar perfeito para a senhora. E então, ela me falou de uma propriedade no interior, quase de graça, onde eu poderia ter minhas galinhas. E se eu não quiser ir? Sussurrei. Carolina me encarou, e em seus olhos não havia raiva, apenas o gelo de um cálculo finalizado. Então a senhora vai mesmo para um asilo, mas um daqueles que o governo paga, sujos, lotados. A escolha é sua. Que escolha eu tinha? Arrume suas coisas, ela disse, já se virando. Ah, e mãe, os documentos que a senhora assinou me dão controle total sobre tudo. Tecnicamente, a senhora não tem mais nada. Seja grata pelo que estou oferecendo. A porta se fechou. Minha filha havia me roubado tudo. E agora, como um objeto sem valor, ela me descartava. Naquela noite, o sono não veio. Eu sabia, dentro de mim, que nunca mais seria a mesma. Eu encarava o teto, tentando entender a teia de acontecimentos que me havia aprisionado ali. Relembrava o quanto trabalhei, o quanto me sacrifiquei, o quanto amei a menina que agora me descartava como um objeto inútil. Ao amanhecer, Carolina já estava à porta, balançando as chaves do carro. Vamos, tenho uma reunião às 11. A viagem durou 3 longas horas. Um silêncio pesado preenchia o espaço entre nós, quebrado apenas pela voz de Carolina, ríspida e profissional, resolvendo assuntos da empresa ao telefone. Eu, com o rosto voltado para a janela, observava a paisagem se transformar, o cinza da cidade dando lugar ao verde do campo, enquanto um nó de angústia se apertava em meu peito. Quando finalmente entramos em São João del Rei, imaginei que nosso destino fosse a cidade. Mas Carolina desviou para uma estrada de terra, que se tornava mais estreita e esquecida a cada metro. Onde estamos indo? Perguntei, a voz trêmula. Ela não respondeu. Após mais 30 minutos sacolejando por um caminho esburacado, o carro parou diante de ruínas. Não há outra palavra para descrever aquilo. Um dia fora uma casa, talvez há muito tempo, mas agora restavam apenas paredes rachadas, um teto em colapso e as órbitas vazias das janelas. O mato avançava por todos os lados e o ar carregava o cheiro denso de mofo e abandono. Pronto, chegamos. Virei-me para Carolina, buscando em seus olhos o indício de uma piada cruel. Mas ela já abria o porta-malas, retirando minha única mala. Você não pode estar falando sério. Eu avisei, mãe. Uma casa simples. A senhora não vivia dizendo que queria voltar para o interior? Pois aqui está. É toda sua. Carolina, isso não tem teto. Não tem porta. É perigoso. A senhora sempre disse que nasceu e foi criada na roça, que é forte, que mulher de trabalho braçal aguenta qualquer coisa. Ela fez uma pausa, os olhos frios. Então, aguente. Ela atirou minha mala no chão, levantando uma nuvem de poeira. Tem um poço lá atrás, se é que não secou, e a cidade fica a uns 15 quilômetros. A senhora consegue andar, é saudável. Você vai me deixar aqui? Assim? Para morrer? Carolina pegou a bolsa no banco do carona e bateu a porta. A senhora não vai morrer. Vai se virar. Como sempre se gabou de ter feito a vida inteira.
E olhe pelo lado bom, não vai mais me envergonhar. Ela entrou no carro. Carolina, gritei, correndo até a janela do motorista. Por favor, filha, não faça isso. Pense nos seus filhos, no que o Roberto diria. Pela primeira vez naquele dia, vi algo além da indiferença em seu rosto. Vi raiva. Meu pai morreu, mãe. Não existe mais o que o Roberto diria. E meus filhos? Em alguns anos, nem vão se lembrar da senhora. Já disse a eles que a senhora foi para um lugar tranquilo, curtir a aposentadoria. É melhor assim. Ela deu a partida no motor. Ah, e mais uma coisa. Não tente entrar em contato. Mudei de número. E o celular velho que deixei com a senhora está bloqueado. Se aparecer em São Paulo, eu chamo a polícia. Digo que é uma idosa senil que fugiu do asilo. Entendido? O carro arrancou, cuspindo terra em meu rosto. Fiquei parada, vendo minha filha desaparecer na distância. O som do motor foi diminuindo, diminuindo, até que o silêncio me engoliu. Um silêncio profundo, aterrorizante. Olhei ao redor, sozinha, numa propriedade em ruínas, sem dinheiro, sem documentos. Aos 74 anos, fui descartada. Foi então que me sentei naquele chão sujo, abracei meus joelhos e me permiti chorar. Chorei por horas, até que as lágrimas secassem. Chorei pela filha que perdi, pelo marido que já não estava ali, pela vida que havia chegado ao fim. Quando a noite caiu e o frio se instalou em meus ossos, arrastei-me para dentro daquelas ruínas. Usei minha mala como travesseiro e me cobri com as 2 blusas que trouxera. O vento uivava através das frestas e os sons dos bichos no mato me assombravam. Mas a dor maior não era o frio ou o medo. Era a ferida aberta pela certeza de que minha própria filha havia me sentenciado àquele destino. Essa é uma história de abandono, como tantas outras que talvez você já tenha ouvido. Mas o que se seguiu, nem eu mesma poderia prever. Os 3 primeiros dias foram um borrão de desespero, piores do que a morte de Roberto, pois em meu luto eu ainda tinha um lar, tinha dignidade. Ali, eu não tinha nada. Mas no terceiro dia, algo mudou. Eu estava encolhida no canto que ainda tinha um pedaço de teto, tentando me proteger de uma garoa fina, quando ouvi a voz dele na minha cabeça, tão clara que olhei ao redor assustada. Você vai ficar aí sentada esperando a morte, Mercedinha. Essa não é a mulher com quem eu me casei. E ele tinha razão. Por 45 anos, eu acordei às 5 da manhã para lutar. Criei uma filha, ajudei a construir uma casa, costurei quilômetros de tecido, trabalhei em fábricas, aguentei humilhações, dívidas, dificuldades de toda sorte. E sobrevivi a tudo. Então, me levantei, bati a poeira da roupa e declarei em voz alta para aquelas paredes quebradas: Está bem, Roberto. Você quer ver sua Mercedinha lutar? Então, eu vou lutar. O primeiro passo foi explorar a propriedade. Encontrei um fogão a lenha antigo, mas inteiro, e algumas telhas empilhadas. E graças a Deus, o poço que Carolina mencionou. Quando joguei o balde e ele voltou cheio de água limpa e fresca, agradeci aos céus. Eu tinha água, um abrigo precário e minhas mãos. Era um começo. Nos dias seguintes, criei uma rotina. Acordava com o sol para limpar décadas de sujeira, arrancar o mato que invadia a casa, catar lenha. No quinto dia, comi minha última bolacha. O estômago roncava de fome quando vi, ao longe, um fio de fumaça. Decidi investigar. Caminhei por quase 1 hora até chegar a um pequeno sítio. Havia uma cerca de madeira, galinhas ciscando e uma senhora regando uma horta. Meu orgulho gritava para que eu voltasse, mas a fome falou mais alto. Bom dia,
disse, me aproximando da cerca. A senhora me examinou de cima a baixo. Eu devia estar uma visão lamentável. Bom dia, posso ajudar? Eu sou Mercedes. Estou morando na propriedade do outro lado da colina, a Casa Velha. Aquelas ruínas? Ela perguntou curiosa, deixando o regador de lado. Pensei que estivesse abandonada há anos. Estava. Agora, agora eu estou lá. Sozinha? Uma senhora da sua idade? Seu tom mudou, tingido de preocupação. Não por escolha. As palavras escaparam. Minha filha me deixou lá. O rosto da senhora se endureceu. Entendo. Já vi essa história antes. Filhos ingratos. Ela abriu o portão. Entre. Você deve estar faminta. E foi assim que conheci Dona Teresa. Ela me deu um prato de arroz, feijão e ovo frito, a refeição mais saborosa da minha vida. Enquanto eu comia, contei tudo: a morte de Roberto, a mudança para a cidade, a crueldade de Carolina. Essa sua filha vai ter o que merece, disse ela, quando terminei. A vida cobra, Mercedes. Sempre cobra. Ela então me deu uma sacola com mantimentos e uma promessa. Amanhã, meu marido, o Zé, vai até lá ver o que precisa consertar primeiro. Dona Teresa, não posso aceitar. Não tenho como pagar. Quem falou em pagar? Vizinho ajuda vizinho. Esqueceu como é na roça? Voltei para minhas ruínas com comida e, mais importante, com esperança. Seu Zé chegou no dia seguinte com ferramentas e madeira. Em 3 dias, consertou o teto e instalou uma porta improvisada. Não era perfeito, mas era seguro. Essa terra aqui é boa, ele disse, pegando um punhado de solo. A senhora devia plantar. E eu sabia plantar. Seu Zé me trouxe mudas, Dona Teresa, sementes. Enquanto cavávamos a terra, ele me perguntou sobre os documentos da propriedade que eu não tinha. Tem que ver isso. O doutor Sérgio, na cidade, é advogado bom. Pode ser que a senhora tenha direito a essa terra por usucapião. Usucapião. A palavra soou como futuro. 2 semanas depois, a horta já brotava. Eu me sentia viva, com calos novos nas mãos, calos de enxada, de vida. Uma manhã, enquanto cavava um novo canteiro, a ferramenta bateu em algo duro, um cano. Curiosa, segui seu trajeto, que se embrenhava no mato denso nos fundos da propriedade. Com um facão emprestado, abri caminho, guiada por uma intuição. Foi quando ouvi um som suave de água correndo. Apressei o passo até emergir numa pequena clareira. E o que vi me deixou sem fôlego. Uma nascente. Água cristalina brotava de uma fenda nas rochas, formando um riacho. Era tão pura que eu via as pedrinhas brancas no fundo. Provei a água, gelada, deliciosa, um tesouro escondido. Obrigada, Roberto, sussurrei, olhando para o céu. Você me trouxe até aqui, não foi? A propriedade que Carolina escolhera para ser minha prisão, meu túmulo, era na verdade uma promessa. Contei a descoberta para Dona Teresa e seu Zé. Mercedes, você tem ideia do valor disso? Disse ela, de olhos arregalados. Água de nascente natural é ouro. No dia seguinte, seu Zé me levou até a cidade para falar com o doutor Sérgio. Levei uma garrafa daquela água. O advogado me ouviu com atenção e calma. O que sua filha fez é crime, dona Mercedes. Abandono de incapaz. Não quero processá-la, eu disse. Só quero minha vida de volta. Ele examinou a garrafa contra a luz. Isso precisa ser analisado. Se essa água for o que estou pensando, a senhora pode ter encontrado sua salvação. 2 semanas depois, ele me ligou. Sua voz estava animada. Dona Mercedes, preciso que venha ao meu escritório.
urgente. Fui para a cidade com o coração aos pulos. Ele me esperava com uma pasta de papéis e um sorriso largo. A água foi analisada, ele disse, abrindo os documentos sobre a mesa. Dona Mercedes, a senhora está sentada numa mina de ouro. Literalmente. Veja: pH perfeito, mineralização ideal, zero contaminantes. Trata-se de uma água mineral natural de qualidade excepcional, comparável às melhores marcas do Brasil. O potencial comercial é imenso. Minha cabeça girava, tentando processar a informação. Quanto? Quanto vale uma coisa dessas? Depende, mas uma fonte assim, bem explorada. Estamos a falar de milhões, dona Mercedes. Milhões por ano, em arrendamento para uma grande empresa. Milhões. A palavra ecoou dentro de mim, ricocheteando nas paredes do meu crânio. Eu, que tinha sido largada para morrer numa casa em ruínas, tinha literalmente uma fortuna escondida debaixo dos meus pés. Mas há um problema, continuou o doutor Sérgio. A senhora ainda não é dona da terra, e é por isso que precisamos de agir depressa. Como? Primeiro, hoje mesmo, dou entrada com o pedido de usucapião. Segundo, faço o registro desta nascente em seu nome, como descobridora e ocupante de boa-fé. Terceiro, começo a negociar com as empresas interessadas, deixando claro que qualquer contrato só será válido quando a posse da terra for regularizada. E quanto é que isso vai custar? Ele hesitou por um instante. Uns R$ 80.000, entre advogados, registros, análises, todo o processo legal. Meu coração afundou como uma pedra num poço. Eu não tenho esse dinheiro, não tenho nada. Eu sei, disse ele, com uma gentileza inesperada. Por isso, vou fazer o seguinte. Por agora, trabalho pro bono. De graça. Quando a água começar a render, a senhora paga-me. Com juros justos, nada de abusos. É um investimento. Eu acredito na senhora. Lágrimas quentes brotaram nos meus olhos. Por que é que está a fazer isto por mim? Ele limpou a garganta, visivelmente emocionado. Porque também eu fui criado por uma mãe que trabalhou a vida inteira e foi esquecida pelos filhos quando envelheceu. Ela morreu sozinha, num asilo público. Na altura, eu não pude fazer nada por ela, mas posso fazer pela senhora. Apertei-lhe apertei-lhe a mão, a garganta tão apertada que não me permitia falar. Ali, naquele pequeno escritório em São João del Rei, começou a minha vingança. Não uma vingança de ódio, mas de justiça. A vida tem destas reviravoltas, não é verdade? Às vezes, o lugar que nos parece o fim é apenas o começo de algo muito maior. Quer saber como esta história termina? Então fique comigo, porque você não vai querer perder o que vem a seguir. Enquanto o doutor Sérgio tratava dos processos legais, a minha vida na propriedade ia se transformando. A dona Teresa e o seu Zé tornaram-se mais do que vizinhos. Eram a minha família. Ajudavam-me nos trabalhos mais pesados, traziam-me companhia e comida, ensinavam-me os segredos da terra e os costumes da região. Você está diferente, disse-me a dona Teresa numa tarde, enquanto colhíamos os tomates maduros da horta. Mais forte, mais viva. Isso, viva, e era verdade. Eu estava viva. Cada dia a trabalhar aquela terra, cada planta que brotava, cada tijolo que eu limpava e consertava na casa, era a prova de que eu valia alguma coisa. Que não era lixo, nem um estorvo. As noites, no entanto, continuavam a ser difíceis. Deitada no colchão que a dona Teresa me tinha dado, os pensamentos assaltavam-me. Pensamentos sobre a Carolina, sobre o Lucas e a Gabriela, sobre tudo o que tinha perdido. Será que os meus netos sentiam a minha falta? Será que perguntavam por mim?
Ou será que a Carolina já tinha apagado por completo a minha existência das suas vidas? Em junho, 4 meses depois de ter sido abandonada, o meu telemóvel velho tocou. Era um número desconhecido de São Paulo. O coração disparou-me no peito. Seria a Carolina? Alô? Vó? Vó, é você? Era a voz do Lucas, o meu neto, e ele estava a chorar. Vó, onde é que você está? A mãe disse que você estava num asilo, mas quando eu pedi para te visitar, ela disse que você não queria ver a gente. Mas eu sei que não é verdade. Lucas, meu amor, calma, respira. Vó? A voz dele era puro desespero. Por favor, diz-me onde você está. Eu e a Gabi. A gente sente tanto a sua falta. As lágrimas escorriam-me pelo rosto, silenciosas e quentes. Como é que conseguiste o meu número? Achei no telemóvel velho da mãe, aquele que ela deitou fora. Vó, por que é que você foi embora? A gente fez alguma coisa de errado? O meu coração partiu-se em 1000 pedaços. Não, meu amor. Vocês não fizeram nada de errado. Nada. É só que é complicado. A mãe está a esconder alguma coisa. Eu sei. Ela fica estranha quando a gente pergunta de você. E ontem eu ouvia-a falar ao telefone que, que o quê, Lucas? Que a senhora estava morta. Ele soluçou. Ela disse a uma amiga que era melhor assim, que resolvia o problema. Mas eu liguei para o asilo que ela disse que te tinha posto, e eles disseram que não tem lá ninguém com o seu nome. Vó, onde é que você está? Fechei os olhos, tentando controlar a fúria gelada que subia pela minha espinha. A Carolina estava-te a dizer às pessoas que eu estava morta? Lucas, escuta, eu estou bem. Estou num lugar seguro, a trabalhar, a recuperar. E um dia, em breve, eu vou buscar vocês. Prometo. Posso ir visitar-te com a Gabi? Por favor? Ainda não, meu amor. Mas guarda este número. Não deixes a tua mãe saber. E liga-me sempre que puderes, está bem? A qualquer hora. Eu te amo, vó. Eu também te amo, meu tesouro. Mais do que tudo. Quando desliguei, a raiva dentro de mim tinha se transformado em pura determinação. A Carolina não só me tinha roubado e abandonado, ela estava a tentar apagar a minha existência, a afastar os meus netos de mim. Aquilo não ia ficar assim. Em julho, o doutor Sérgio chamou-me ao escritório. Tinha notícias importantes. Dona Mercedes, tenho boas e más notícias. Qual quer ouvir primeiro? As más. Prefiro sempre começar pelas más. A propriedade onde a senhora está foi de facto comprada pela sua filha num leilão por dívidas. Pagou apenas R$ 30.000 por uma terra que vale, no mínimo, 200.000. A compra foi registrada, portanto, tecnicamente, a terra é dela. Senti o chão a fugir-me debaixo dos pés. Mas, continuou ele, levantando um dedo, a Carolina nunca exerceu a posse efetiva. Nunca morou lá. Nunca trabalhou a terra. Nunca lhe pugim, nunca lhe deu uma função social e, pior, abandonou-a lá sem qualquer suporte, o que caracteriza abandono de incapaz. Além disso, o nosso processo de usucapião já está a correr. A senhora tem plantado, reformado, documentado tudo? Tenho. A dona Teresa disse-me para tirar fotografias de tudo o que faço. Ótimo. Com isso, as suas hipóteses de ganhar a usucapião são enormes, mas vai levar tempo. E as boas notícias? Ele sorriu. A água, dona Mercedes. A água. Já tenho 3 empresas interessadas. A maior delas, a Água Pura Brasil, ofereceu um contrato de arrendamento da nascente por 30 anos. O valor? Ele deslizou um papel pela mesa.
Olhei para os números e quase desmaiei. 2, 2 milhões por ano? Com reajuste pela inflação. Isso dá 60 milhões em 30 anos, sem contar com os reajustes. Dona Mercedes, a senhora tornou-se milionária. Mas eu ainda não sou dona da terra. É por isso que o contrato tem uma cláusula. Só entra em vigor quando a uso capião for concluída e a senhora pagar os custos legais do processo. Ou seja, os 80 mil de que falamos. Respirei fundo. Então eu preciso de 80 mil reais para garantir uma fortuna de 60 milhões? Exatamente. E onde é que eu vou arranjar 80 mil reais? Doutor Sérgio recostou-se na cadeira. Bom, tecnicamente, a sua filha tem esse dinheiro. Ela vendeu a sua casa em Barbacena, os seus bens, ficou com as suas economias. Estamos a falar de pelo menos 150 mil reais que eram seus. Mas ela nunca nos vai dar de volta. Não voluntariamente. Mas ele sorriu. E se ela soubesse o que está em jogo? O que é que está a sugerir? Ainda não é a altura certa. Mas quando for, a senhora vai saber. Confie em mim. Em agosto, recebi outra chamada do Lucas. Desta vez estava mais calmo, mas a notícia que me deu deixou-me em alerta. Vó, está a acontecer alguma coisa. A mãe está nervosa, zangada o tempo todo. Diz que a empresa está com problemas. Que tipo de problemas? Não sei bem, mas ouvia a gritar ao telefone sobre obras que pararam, sobre dinheiro que não entrou, sobre processos. E ontem via a chorar no escritório. Uma parte de mim, a parte mãe, sentiu pena, mas a outra parte, a que foi largada para morrer, sentiu algo diferente: justiça. A vida estava a cobrar a conta a Carolina, e mais cedo ou mais tarde ela ia precisar de ajuda. E quando precisasse, eu estaria lá. Não para lhe negar ajuda, mas para lhe ensinar uma lição. Em setembro, a minha casa já estava completamente renovada. Com a ajuda do seu Zé e de um pedreiro da cidade, que o doutor Sérgio contratou para pagarmos mais tarde, o teto foi refeito, as paredes recuperadas, as janelas instaladas. Não era um palácio, mas era um lar. Digno. A horta estava exuberante. Eu vendia parte da produção na feira da cidade, e o dinheiro dava-me a independência de que precisava. Mas o melhor de tudo era acordar todos os dias e saber que cada passo que eu dava naquela terra, cada gota de suor, cada planta que crescia, me aproximava da vitória. Uma vitória que não seria só minha, mas de todas as mães que foram descartadas, de todas as mulheres idosas que foram chamadas de estorvo. Numa manhã de outubro, estava a regar as alfaces quando vi um carro a subir pela estrada de terra em direção à minha propriedade. Não era o caminhão do seu Zé, nem o carro do doutor Sérgio. Era um carro novo, importado, a brilhar ao sol. O meu coração parou. Era o carro da Carolina. Fiquei imóvel, no meio da horta, com o regador ainda na mão, a ver aquele carro aproximar-se. 7 meses. 7 meses desde que ela me tinha largado ali como se eu fosse lixo. E agora estava de volta. O carro parou em frente à casa renovada. A Carolina saiu e o choque no seu rosto era palpável. Ela esperava encontrar ruínas. Esperava encontrar uma velha acabada, derrotada, talvez até morta. Em vez disso, encontrou uma casa arrumada, uma horta a florescer e uma mulher de pé, a olhá-la de frente, sem medo. Mãe? A voz dela soou incerta. Não respondi de imediato. Continuei apenas a olhá-la, deixando o silêncio pesar entre nós. Mãe, eu preciso de falar com a senhora. Agora já sou senhora outra vez? A minha voz saiu calma, mas com um fio de aço. Pensei que eu era uma velha inútil,
um estorvo. Ela baixou os olhos. Pelo menos ainda lhe restava um pingo de vergonha. Posso? Posso entrar? Pensei em negar. Pensei em fazê-la sentir um pouco do desespero que eu senti. Mas ainda não era o momento. Entra. Ela seguiu-me para dentro. Olhava em redor, claramente surpreendida com as obras, com a ordem, com a vida que eu tinha construído. Como é que a senhora conseguiu? Trabalhando. Lembras-te dessa palavra, Carolina? Aquela coisa que eu fiz a vida inteira enquanto tu tinhas vergonha de mim? Sentamo-nos à mesa da cozinha. Pus água a ferver para o café. Vou ser direta, mãe. Ela entrelaçou as mãos, nervosa. A minha empresa está a ir à falência. Ah, sim. Os meus sócios deram-me um golpe. Desviaram dinheiro, deixaram obras por acabar. Os processos estão a acumular-se. Devo milhões. Vou perder tudo. O apartamento, os carros, tudo. Servi o café, lentamente, saboreando cada segundo daquele momento. E por que é que me estás a contar isso? Porque eu. Porque eu preciso de ajuda. As palavras saíram-lhe como se a magoassem fisicamente. Eu sei que fui horrível, sei que não mereço, mas os meninos, mãe, o Lucas e a Gabriela vão sofrer. Vão perder a escola, os amigos, tudo o que conhecem. Ah, agora sim. Agora que estava desesperada, lembrava-se que tinha mãe. Tu disseste aos teus amigos que eu estava morta. Ela empalideceu. Como é que. O Lucas ligou-me, contou-me tudo. Como mentiste, como os afastaste de mim, como tentaste apagar a minha existência. Bebi um gole de café. Aliás, como estão os meus netos? Eles sentem muito a sua falta. Acredito que sim. Ao contrário de ti, eles sabem o que é o amor verdadeiro. Mãe, por favor. Por favor, o que, Carolina? A minha voz subiu um tom. Roubaste-me, enganaste-me, levaste tudo o que eu e o teu pai construímos em 45 anos. Trataste-me como lixo. Atiraste-me para uma casa em ruínas, à espera que eu morresse. E agora vens aqui pedir ajuda? Ela chorava, mas não eram as lágrimas delicadas de antes. Eram lágrimas de desespero real. Eu errei. Eu sei que errei. Fui cruel, ingrata, horrível. Mas estou a implorar, não por mim, mas pelos teus netos. Não uses os meus netos como desculpa. Tiveste 7 meses para te lembrares deles, para te lembrares de mim. E não vieste. Eu tinha vergonha. Vergonha? Levantei-me da cadeira, a raiva a ferver por baixo da minha calma superficial. Tinhas vergonha de mim quando eu trabalhava dia e noite para te dar uma vida melhor? Quando eu cosia até as mãos me sangrarem para te pagar a faculdade? Quando o Roberto fazia horas extra para comprar os teus livros caros? Vergonha, Carolina. Devia ter eu. Vergonha de ter criado uma filha que se importa mais com o estatuto do que com o caráter. Que mede o valor das pessoas pelo dinheiro que elas têm. Que abandona a própria mãe para morrer só para não passar vergonha à frente das amigas. Ela soluçava agora, com o rosto entre as mãos. E uma parte de mim, a parte que era mãe há 40 anos, queria consolá-la. Mas a outra parte, a que tinha passado fome e frio e uma solidão absoluta naquelas ruínas, sabia que não podia ser assim tão fácil. Sentei-me novamente. Quanto é que deves? 7 milhões. Mas se eu conseguir pagar aos fornecedores mais urgentes e os impostos atrasados, consigo tempo para renegociar o resto. Preciso de uns 80 mil reais. 80 mil. O número exato de que eu precisava. A vida, por vezes, tem uma ironia cruel.
E por que é que achas que eu tenho 80.000 reais? Eu não sei se tem, mas aquela casa em Barbacena eu vendia muito barata. E os seus bens, eu fiquei com tudo. Por lei, a senhora tem direito a pelo menos 150.000. Se me processar, vai ganhar. Eu devolvo tudo, mãe, com juros. Só preciso de tempo. Interessante. Quando eras tu que tinhas o poder, eu não valia nada. Agora que estás no fundo do poço, de repente, eu tenho direitos. Eu mereço tudo o que me está a acontecer. Eu sei, mas por favor, pensa nos meninos. Fiquei em silêncio por um longo momento, apenas a olhá-la, a ver a mulher que tinha sido o meu bebê, a minha menina, a minha esperança, e a ver também a estranha cruel em que ela se tinha tornado. Sabe o que eu descobri aqui, Carolina? Nesta terra que você escolheu para ser o meu túmulo? Ela ergueu a cabeça, o rosto uma máscara de confusão. Uma nascente de água mineral natural, de pureza excepcional, com um potencial comercial de milhões por ano. Os olhos dela arregalaram-se. O quê? Pois é. Irônico, não é? Você atirou-me para o que julgava ser lixo, mas este lixo vale uma fortuna. Então, então você pode ajudar-me. Um brilho de esperança acendeu-se no rosto dela. Mãe, se essa água vale milhões. Calma. Levantei a mão, silenciando-a. A terra ainda é sua, por enquanto, mas estou a processá-la por uso capião. E vou ganhar. E quando ganhar, essa fortuna será minha. Mas, mas isso vai levar anos. 5 anos, para ser exata. Ou menos, se eu tiver sorte. 5 anos? O desespero tomou conta da sua voz. Mãe, eu não tenho 5 anos. Preciso de dinheiro agora. E eu precisei de si há 7 meses. Mas você não estava lá, pois não? Ela baixou a cabeça, derrotada. Inclinei-me sobre a mesa, a minha voz um sussurro cortante. Mas eu não sou como você, Carolina. Eu não abandono a família. Por isso, vou fazer-lhe uma proposta. Ela olhou para mim, uma centelha de esperança a dançar nos seus olhos úmidos. Eu já tenho um contrato assinado com uma empresa de água mineral. 2 milhões por ano, assim que a terra for oficialmente minha. Mas para que isso se concretize, preciso de pagar 80.000 reais em custos legais do processo. 80.000? Murmurou ela. Exatamente o que você precisa, e exatamente o que me deve. Na verdade, deve-me bem mais. Mas eu não tenho 80.000. Você disse que precisa de 80.000 para resolver o mais urgente e ter tempo para renegociar o resto. Então, você tem 80.000, ou algo muito próximo disso. Ela hesitou. Tenho. Tenho 85.000. É tudo o que me resta. Tudo. Perfeito. Então, a proposta é esta. Você investe esses 80.000 no processo legal. Se eu ganhar, e eu vou ganhar, a terra e a nascente serão minhas. O contrato entra em vigor e eu começo a receber 2 milhões por ano. E eu? E você? Fiz uma pausa calculada, saboreando o momento. Você recebe metade. 1 milhão por ano, durante 10 anos. 10 milhões no total. Mais do que suficiente para pagar as suas dívidas e reconstruir a sua vida. Ela ficou boquiaberta, incrédula. Metade? Você. Você dar-me-ia metade? Sob 3 condições. Inegociáveis. Quais? Olhei-a nos olhos, deixando que ela visse a mulher em que me tinha tornado. Não a velha fragilizada que ela abandonara, mas a matriarca de aço que ela própria forjara. Primeira, você vai pedir perdão. De joelhos, na frente de toda a família, dos seus filhos,
do seu marido, da dona Teresa, do seu Zé, do doutor Sérgio, de todos os que irão saber da sua vergonha. Ela empalideceu. Segunda, você assume publicamente o que fez. Vai contar aos seus amigos, aos seus sócios, a toda a gente, sem mentiras, sem versões suavizadas. A verdade, nua e crua. Mãe, isso vai destruir-me socialmente. Você destruiu-me por completo. Parece-me justo. Ela engoliu em seco. E a terceira? Sussurrou. Terceira. Você vai trabalhar aqui, nesta terra, comigo, durante 6 meses, com as suas próprias mãos. Vai plantar, limpar, carregar água. Vai sentir na pele o trabalho que sempre desprezou e vai aprender o verdadeiro valor das coisas. O silêncio na sala era pesado, denso. Se eu não aceitar, então você vai à falência. Perde tudo. E eu ganho a terra da mesma forma. Só vai demorar um pouco mais. A diferença é que você não recebe um cêntimo. A escolha é sua. Ela ficou ali, a tremer, a processar a informação. Eu via o seu orgulho a lutar contra o desespero. Via a mulher vaidosa, obcecada com o status, a decidir entre a ruína total e a humilhação redentora. Finalmente, num fio de voz, ela disse: Eu aceito. Todas as condições? Todas. Ótimo. O doutor Sérgio vai preparar os contratos. Você tem 3 dias para trazer o dinheiro. E Carolina? Sim? Se tentar enganar-me outra vez, se tentar qualquer artimanha, eu cancelo tudo. Entendido? Esta é a sua única oportunidade de redenção. Não haverá outra. Ela assentiu, as lágrimas a escorrerem silenciosamente pelo seu rosto. Levantei-me da mesa. Agora, vai-te embora. E da próxima vez que vieres, traz os meus netos. Tenho 7 meses de abraços para pôr em dia. O dia do perdão foi marcado para um sábado de outubro, 3 meses após aquela conversa. O doutor Sérgio insistiu que o prazo era necessário para os trâmites legais. Mas eu sabia a verdadeira razão. Era o tempo de que Carolina precisava para trabalhar a terra. E para que a terra a trabalhasse a ela. Carolina chegou numa segunda-feira, com uma mala simples e o rosto de quem caminha para a própria execução. Trazia os 80 mil reais, que foram imediatamente depositados numa conta conjunta, bloqueada até que todas as condições fossem cumpridas. Onde eu durmo? Perguntou ela, o olhar superior a varrer a minha casa humilde. Ali. Apontei para o pequeno quarto que eu tinha reformado. Não por coincidência. Era do mesmo tamanho do quartinho que ela me dera em São Paulo. Simples, mas funcional. Ela entendeu a referência e teve a decência de baixar os olhos. No primeiro dia, acordei às 5 da manhã. Vamos, a horta não se cuida sozinha. 5 da manhã? Olhou para o relógio, horrorizada. Mãe, eu não. Eu acordei às 5 durante 40 anos para trabalhar na fábrica e ainda fazer o teu pequeno almoço. Acho que aguentas 3 meses. Na horta, entreguei-lhe uma enxada. Começa por ali. Preciso desses 3 canteiros cavados e preparados para o plantio. Carolina olhou para a ferramenta como se fosse um objeto alienígena. As suas mãos, de manicure perfeita, tremiam. Eu não sei como. Aprende. Assim como eu aprendi a sobreviver quando me abandonaste aqui. Ela começou a cavar. Devagar, desajeitadamente, mas começou. Em 2 horas, estava encharcada de suor, com as mãos doridas e a gemer com dores nas costas. Podes parar para o café, disse eu. Ela largou a enxada, como se esta a queimasse, e correu para dentro. Lava as mãos e senta-te. Apontei para a mesa da cozinha.
Hoje temos pão com manteiga e café, igual ao que eu comia quando trabalhava na fábrica. Comeu em silêncio, cada mastigadela uma ferida no seu orgulho. Amanhã há mais do mesmo. E depois de amanhã, durante 3 meses. Eu não vou aguentar. Eu aguentei uma vida inteira. Tu aguentas 3 meses. As primeiras 2 semanas foram brutais. Carolina chorava todos os dias. As suas mãos encheram-se de bolhas, que depois se tornaram calos. As unhas partiram-se. Os músculos doíam tanto que mal se conseguia levantar da cama. Mas na terceira semana, algo começou a mudar. Uma manhã, ela acordou antes do despertador. Veio para a cozinha e, sem que eu pedisse, começou a fazer o café. Bom dia, mãe. Bom dia. Ela hesitou, depois perguntou. A horta do lado leste. Podemos plantar morangos ali? Olhei para ela, surpreendida. Podemos. Por quê? O Lucas e a Gabriela adoram morangos. Pensei que, quando eles viessem visitar, algo no meu peito amoleceu. Só um pouco. Boa ideia. Naquele dia, plantamos morangos juntas. No segundo mês, Carolina já trabalhava tão bem quanto eu. As suas mãos, antes delicadas, estavam agora fortes e calejadas. Acordava cedo naturalmente. Conhecia cada planta da horta, cada canto da propriedade. E mais importante, estava a começar a entender. Uma tarde, enquanto carregávamos água da nascente, ela parou e sentou-se numa pedra. Mãe, posso fazer uma pergunta? Podes. Como. Como é que a senhora aguentou? Quando eu a deixei aqui, como é que não desistiu? Sentei-me ao seu lado. Porque o teu pai não me criou para desistir. E porque, mesmo que me tenhas tratado como lixo, eu ainda era tua mãe. E uma mãe não desiste. Ela começou a chorar. Um choro silencioso e profundo. Eu fui tão horrível. Foste. Eu não tenho desculpa. Não tenho justificação. Eu só. Eu estava tão obcecada com o status, com as aparências, com o que as pessoas pensavam, que me esqueci do que realmente importava. E o que é que importa, Carolina? Ela olhou ao redor. Para a horta viçosa, a casa humilde mas digna, as montanhas ao longe, a nascente cristalina. Isto, família, caráter, trabalho honesto, as coisas que a senhora sempre tentou ensinar-me e que eu nunca quis ouvir. Eu desprezei-a porque tinha vergonha das suas origens. Mas as suas origens são nobres, mãe. A senhora construiu tudo com dignidade. Fui eu que construí a minha vida sobre mentiras, aparências, coisas vazias. E quando tudo ruiu, não sobrou nada, porque eu não tinha caráter para me sustentar. Pousei a minha mão sobre a dela. É por isso que te estou a dar esta oportunidade. Não para te punir, mas para te reconstruir. Para que aprendas o que realmente tem valor, antes de voltares a ter dinheiro. A senhora é uma mulher melhor do que eu alguma vez serei. Ainda não, mas podes lá chegar. No terceiro mês, Lucas e Gabriela vieram visitar pela primeira vez. Quando os vi a sair do táxi, Carolina tinha vendido todos os carros. Corri como não corria há anos e abracei-os com uma força que quase os derrubou. Avó! Gritou o Lucas, agarrando-se a mim. Vó, você está diferente, disse a Gabriela, a chorar. Diferente como, meu amor? Mais forte, feliz. A mamãe disse que você estava num lar feio e que não queria ver-nos. Eu sabia que era mentira. Eu sabia. Shh, meu amor. Está tudo bem agora. Eu estou aqui. Olhei por cima dos ombros deles para Carolina, que observava a cena à distância. Tinha lágrimas nos olhos, mas desta vez eram lágrimas de vergonha genuína. Passamos o dia juntos. Mostrei-lhes a horta,
Levei-os à nascente, contei-lhes como tinha transformado aquele lugar. E Carolina trabalhou conosco, lado a lado, sem uma queixa, sem um traço de superioridade. Apenas uma mãe a tentar recomeçar. Ao final do dia, com as crianças a dormir no sofá, Carolina veio encontrar-me na cozinha. Mãe, quero agradecer. Pelo quê? Por me dar esta oportunidade. Por não me destruir quando tinha todos os motivos para o fazer. Por me ensinar em vez de se vingar. A vingança é fácil, Carolina. A redenção é que é difícil. E tu estás a redimir-te. Marquei para a semana que vem, disse ela, sentando-se ao meu lado. O quê? O pedido de perdão. Convidei toda a gente. A dona Teresa, o seu Zé, o doutor Sérgio, algumas amigas minhas de São Paulo e o Marcelo. O teu marido sabe o que me fizeste? Sabia e apoiou. Mas depois que eu lhe disse que ia contar tudo publicamente, ele pediu o divórcio. Disse que não quer ser associado a uma fracassada. Ela riu, um som amargo. Engraçado, não é? Escolhi um homem igual a mim. E como te sentes em relação a isso? Aliviada. Percebo agora que aquele casamento era tão vazio quanto eu era, construído sobre aparências. Quando as aparências caíram, não sobrou nada. E agora? O que queres construir? Ela olhou para o quarto onde os filhos dormiam. Algo real, algo de valor. Quero que os meus filhos tenham uma mãe de verdade, não uma imagem falsa. Quero que se orgulhem de mim por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Segurei na sua mão. Então, já aprendeste a lição. O sábado amanheceu ensolarado e fresco. A casa estava preparada. Simples, mas acolhedora. Os convidados começaram a chegar. O doutor Sérgio, a dona Teresa e o seu Zé, alguns vizinhos. E as três amigas de Carolina, que chegaram de São Paulo com expressões de quem não entendia o que estava a fazer num lugar tão rústico. O Marcelo não veio. Ninguém sentiu a sua falta. Às 3 da tarde, pedi silêncio. Carolina estava de pé no centro da sala, pálida, mas firme. Obrigada a todos por virem, comecei eu. Hoje, a minha filha vai contar-vos a verdade. Carolina? Ela respirou fundo e começou. Não poupou detalhes. Contou como me tinha manipulado, roubado, abandonado naquelas ruínas, esperando que eu morresse. As amigas de São Paulo olhavam-na, horrorizadas. A dona Teresa chorava em silêncio. Os meus netos ouviam, os olhos arregalados, a descobrir a dimensão da crueldade da mãe. E o pior, continuou ela, a voz a tremer, mas sem vacilar, é que eu fiz tudo isto por pura vaidade. Porque tinha vergonha da minha mãe. Vergonha da mulher que trabalhou a vida inteira para me dar tudo. Vergonha das origens humildes que me ensinaram valores que eu desprezei. Ela fez uma pausa, limpou uma lágrima teimosa e olhou para mim. A minha mãe teria toda a razão se me destruísse. Mas ela não o fez. Deu-me uma oportunidade de aprender, de me tornar uma pessoa melhor. Então, para choque de todos na sala, Carolina ajoelhou-se à minha frente. Mãe, perante Deus, a nossa família e estas testemunhas, eu peço o seu perdão. Perdão por te ter magoado, por te ter roubado, por ter tentado apagar a tua existência. Perdão por ter sido uma filha indigna. Eu não mereço o teu perdão, mas imploro por ele. O silêncio era absoluto, palpável. Olhei para a minha filha, ali, de joelhos no chão. Vi a menina que ela fora, a mulher cruel em que se transformara, e a pessoa que ela estava a lutar desesperadamente para se tornar. Levanta-te, Carolina. Ela ergueu o rosto, os olhos vermelhos e suplicantes. Levanta-te, repeti, a minha voz suave, mas firme.
porque eu perdoo-te. Ela ergueu-se, em meio a soluços, e eu a envolvi em meus braços. Um abraço forte, como há anos não dava. E naquele instante, senti algo que eu julgava morto dentro de mim renascer: a minha filha. Mas o perdão não apaga as consequências, eu disse, afastando-a suavemente para encontrar seu olhar. Você ainda vai trabalhar aqui por mais 3 meses, como combinamos. Vai aprender o valor do trabalho honesto e vai reconstruir sua vida com as próprias mãos, sem atalhos. Eu sei, mãe, e vou fazer, eu prometo. Doutor Sérgio levantou-se, ajeitando os óculos. Se me permitem, tenho alguns documentos para a assinatura final. De sua pasta, surgiram papéis que mudariam tudo. O processo de uso capião foi concluído ontem. A Justiça, surpreendentemente, agiu rápido, diante do claro abandono da propriedade e do trabalho incansável da dona Mercedes. A terra, minha senhora, agora é oficialmente sua. A sala irrompeu em aplausos, e eu mal conseguia respirar. Ele prosseguiu, com a voz calma. E aqui, o contrato com a Água Pura Brasil. 2 milhões por ano. Conforme o acordo, Dona Carolina receberá 50% pelos próximos 10 anos, uma vez que todas as condições, agora seladas com o perdão público, foram cumpridas. Ele depositou os papéis sobre a mesa. Nossas assinaturas, seguidas pelas das testemunhas, selaram o acordo. E assim, naquela tarde de sábado, em São João del Rei, eu deixei para trás a miséria mais profunda e encontrei uma segurança financeira que jamais ousei sonhar. Mas o dinheiro era apenas papel. O verdadeiro tesouro era ter a minha filha de volta. O perdão não é fraqueza. É o poder de transformar alguém para melhor. Falta pouco para o final. Compartilhe esta história com alguém que precisa ouvi-la hoje. O tempo passou, como a água da nascente que corre sem cessar. 1 ano depois, aqui estou, sentada na varanda da minha casa. A ruína de antes deu lugar a um lar reformado, com uma ala nova construída especialmente para os netos. O cheiro de café fresco se mistura ao ar da manhã, enquanto divido a mesa com Dona Teresa. O lugar está irreconhecível. A horta, que era um pequeno canteiro, agora se espalha por um vasto terreno, fornecendo produtos orgânicos para 3 restaurantes da cidade. A nascente, nosso milagre, foi devidamente cercada e protegida. Onde havia ruínas e silêncio, hoje pulsa vida, cor e propósito. Você está feliz, Mercedes? Dona Teresa pergunta, com seu jeito direto de sempre. Feliz não é a palavra. Estou em paz. É ainda melhor. Carolina encontrou seu próprio caminho. Depois dos 6 meses de trabalho pesado, ela retornou a São Paulo, mas não era mais a mesma mulher. Trocou o apartamento luxuoso por um lar menor, mais simples. Abriu uma nova empresa de consultoria em construção sustentável, usando tudo o que aprendeu aqui sobre o respeito à terra. E o mais importante, todo mês ela volta. Ela, Lucas e Gabriela. Não por obrigação, mas por querer. Vó, a voz de Gabriela me puxa de volta dos meus pensamentos. Ela vem correndo do canteiro de morangos. Olha quantos eu colhi. Nossa, que maravilha! Vamos fazer geleia? Vamos! Lucas chega logo atrás, com as mãos sujas de terra, um sorriso largo no rosto. Vó, posso cavar o novo canteiro que a senhora planejou? Pode, meu amor, mas coloque as luvas. Não quero ver bolhas nessas mãos. Igual a mamãe teve no começo? Ele ri. Igualzinho. Carolina surge da cozinha, trazendo mais café. Ela está diferente. O cabelo simples, sem tratamentos caros, veste um jeans comum e uma camiseta. Nenhuma joia, nenhuma bolsa de grife. Mas seu rosto,
irradia uma luz que dinheiro nenhum compra. Mãe, o Dr. Sérgio ligou. O contrato foi renovado por mais 20 anos. A Água Pura Brasil está muito satisfeita com a qualidade da água. Ótimo! E falei com a dona Conceição ontem. Ela vem passar uns dias aqui no mês que vem. Minha velha amiga de Barbacena, que nunca me abandonou. Que bom! Vai ser ótimo ter aquela velha fofoqueira por aqui. Carolina ri, uma risada genuína e leve. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Sempre. A voz dela sai baixa, quase um sussurro. Você. Você ainda me odeia? Por tudo o que eu fiz? Eu olho para a mulher à minha frente. Não vejo mais a vilã que me abandonou, a pessoa cruel que me descartou. Vejo uma mulher imperfeita, sim, mas que luta a cada dia para ser melhor. Vejo a minha filha. Não, minha filha. Eu nunca te odiei. Eu te amo. Sempre amei. Mesmo quando você me feriu profundamente. Mas como? Como consegue me amar depois de tudo? Porque é isso que as mães fazem. Nós amamos. Amamos quando é difícil, quando dói, quando parece que não há merecimento. Nós amamos na esperança de que esse amor, um dia, possa transformar. Eu pego a mão dela. E transformou. Não transformou. Ela aperta minha mão com os olhos marejados. Transformou. Sou uma pessoa completamente diferente. E eu estou tão orgulhosa de você, da mulher que você está se tornando. Eu não mereço. Ninguém merece perdão, Carolina. A gente recebe. E depois, passa o resto da vida tentando fazer jus a ele. Mais tarde, com a casa em silêncio e todos dormindo, saio para a varanda com minha xícara de chá. A lua cheia ilumina a propriedade e eu posso ouvir o som suave da nascente. Conseguimos, Roberto. Sussurro para as estrelas. Nossa menina voltou. Quase posso ouvir a risada dele, com aquele jeito brincalhão, dizendo: Eu sempre soube que você era mais forte do que pensava, Mercedinha. E ele estava certo. Eu fui forte. Mas não apenas forte para suportar. Fui forte para perdoar. Forte para ensinar. Forte para transformar dor em propósito. Quando Carolina me deixou naquelas ruínas, ela pensou que me sentenciava a um fim. Mal sabia ela que estava me entregando um recomeço. O começo de uma nova vida, de uma nova versão de mim mesma. Um capítulo onde eu não era definida pela minha idade, meu passado ou minhas origens humildes. Eu fui definida pela minha capacidade de sobreviver, de florescer e de perdoar. A água que brotou da pedra não era apenas a nascente, era a força que nasceu da dureza, a vida que ressurgiu das ruínas, o amor que floresceu da traição. E isso ninguém nunca poderá me tirar. Se esta história tocou o seu coração, leve-a adiante. Marque aquela pessoa que talvez precise ouvir que o fim pode ser só o começo. E me conte nos comentários: você já passou por algo parecido? Como superou? Vamos conversar, nos apoiar, porque ninguém deveria jamais se sentir como lixo. E se você gostou, inscreva-se no canal e ative as notificações. Tenho muitas outras histórias reais para contar. Te espero no próximo vídeo. E lembre-se, sempre, você vale muito. Sempre valeu e sempre valerá.